Aleluia, 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 aleluia. E de fazer discípulos em todas as nações. E de fazer discípulos em todas as nações. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome, com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com os Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste os teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, é muito significativa o tom que Lucas, no Evangelho que nós acabamos de escutar, dá para os 2 personagens centrais deste Evangelho. Não é? É interessante que Lucas primeiro fala do rico. Do rico, que aqui nesse Evangelho é o sinal, né, o modelo das pessoas que só juntam tesouros para si mesmos, que só pensam no seu bem-estar e no seu luxo, e que é indiferente àquilo que os outros passam, àquilo que os outros vivem, que é indiferente ao mal e aos outros e à pobreza, que ele poderia ajudar a erradicar com a sua riqueza. Lucas, ele fala que é o rico. Né? O rico morreu e foi enterrado. Né? Ponto. Acabou. Essa é a referência que Lucas dá. Que ainda que essa pessoa na terra fosse conhecida por ser rico, né? Fosse de repente bajulada, fosse de repente aí exaltada por aquilo que possuía, para Deus, nada. Apenas um rico injusto, orgulhoso, que não usou das riquezas que tinha para ganhar um dia as riquezas do céu. E nós vemos para onde foi o rico, né? Um lugar de tormenta.
É isso que disse Lucas. E Lucas também fala do pobre. O pobre tem nome, né? Lázaro. Lázaro quer dizer Deus cuida. O pobre que, sem dúvida nenhuma, como disse o Evangelho, muitas vezes é esquecido por todos, ou pela maioria das pessoas aqui nessa vida, porque é pobre, porque muitas vezes não tem nada para oferecer, porque muitas vezes são os indigentes do mundo, são os desconhecidos. Mas para Deus, não. Para Deus ele tem um nome. E é muito bonito quando Lázaro morre, né? O que disse Lucas? O rico morreu e foi enterrado, acabou. Lázaro diz que os anjos vieram e levaram ele até o seio de Abraão. Ó, que bonito, né? Os anjos vieram, pegaram Lázaro, que é quem Deus cuida, e levou ao seio de Abraão. Levou à felicidade eterna, aquele lugar que o rico, que não tem nome, que não é conhecido pelo Senhor, queria ir naquele momento, mas não podia. Né? É bonito isso. Às vezes, que nós achamos que é importante aqui, aos olhos de Deus, não é. E às vezes, que nós não achamos que é importante aqui, aos olhos de Deus, é muitíssimo rico. Né? E, meus queridos irmãos e irmãs, diante desse Evangelho, nós precisamos ter certeza de uma coisa, tá? Que o Pai tem que lembrar. Todos nós vamos morrer um dia. Todos nós, essa é a certeza que nós temos. Tem Jesus. Jesus volta antes, mas não sei se Jesus vai voltar antes. Né? Nós vamos morrer um dia. E diante da nossa morte, só existem dois destinos. Não tem outro destino. Ou a gente vai para o tormento eterno, né? A qual a palavra de Deus dá o nome de inferno, ou a gente vai para a felicidade eterna, que a palavra de Deus dá o nome céu. Nós não temos meio termo. Nós não temos, meus queridos, outra oportunidade. Não vamos ter outra oportunidade para melhorar, não. Não existe reencarnação, outra chance. Não. A única chance que nós temos é nesta vida. E é nesta vida, é pelas escolhas que nós fazemos aqui, que nós vamos um dia diante de Deus prestar conta e receber o prêmio ou a condenação eterna. Não tem outro caminho. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo hoje, diante da morte de Lázaro e diante da morte do rico. O rico queria que Lázaro molhasse apenas a pontinha do dedo. Mas foi possível? Não. Porque existia um abismo. Não tinha como um de para lá e outro para cá. Era impossível. Assim será também a nossa vida eterna. E a vida eterna, repito, nós conquistamos nesta única vida que nós temos. E essa é a única oportunidade que nós temos. A única. E como os irmãos do rico, nós nunca vamos poder dizer: eu sou o primeiro e o mais responsável por isso. Eu não sabia. Ah, mas ninguém me falou. Ah, mas nós não vamos ter essa cara de pau diante de Deus. Não vamos. Não vamos. Porque nós temos Moisés, nós temos os profetas, nós temos Jesus Cristo que se encarnou, morreu e ressuscitou para nos salvar. Nós temos a Virgem Maria, nós temos os santos, nós temos a igreja, nós temos os sacramentos, nós temos tudo. Então, um padre chato que todo dia fala isso, repito, eu sou o primeiro, hein? A responsabilidade é maior a minha. E eu que não vou ter, mas a mínima cara de pau chega lá, mas o Senhor não sabia. Sabia. E as escolhas você tomou. E a decisão foi sua. Não venha falar que eu sou ruim agora, não. Que eu sou mau. Não. Isso não existe. É aqui que nós vamos herdar. E a igreja nos ensina como viver aqui de
tal forma para que um dia a gente possa alcançar a vida eterna. Porque ninguém, meus queridos, nasceu para a condenação eterna. Não, não, não. Não é esse o desejo de Deus. Não é esse o sonho de Deus para cada um de nós. Não. Todos nós nascemos de um Deus que nos ama e que deseja a nossa salvação. E que deseja que nós sejamos felizes eternamente com Ele no céu. Mas como diz Santo Agostinho, o Deus que te criou sem ti, Ele não pode te salvar sem ti. Sem que você colabore. E Paulo nos diz hoje algumas coisas que são fundamentais para que a gente possa herdar a vida eterna. Tu, disse ele a Timóteo, para mim e para você hoje, que és homem, que é um homem de Deus, foge das coisas perversas, foge do mal, foge da maldade, foge do pecado. Procura a justiça, sermos pessoas justas na nossa vida, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Dai a cada um aquilo que lhe é devido. Não ser injusto com ninguém. Não ser desonesto com ninguém. Está aqui o caminho. Ganha o teu sustento com só o teu trabalho. Não cometa injustiça, seja justo. Procura a justiça. A piedade. Sermos homens e mulheres piedosos, que rezam, que a sua vida é uma comunhão com o Senhor. Pessoas que vivem e têm intimidade com Ele. Pessoas que vivem a sua religião. Pessoas que procuram se alimentar dos sacramentos que a igreja nos dá e nos oferece. Procura a justiça, procura a piedade, a fé. Somos homens e mulheres de fé. E ser de fé, ter fé, não é simplesmente eu chegar aqui e dizer que eu aceito Jesus, eu estou salvo, eu tenho fé. Não é isso. Ter fé verdadeiramente é nos alimentar, é escutar a palavra da nossa fé, a palavra da nossa salvação, que é a palavra de Deus, e buscar viver de acordo com aquela palavra. Aí eu tenho fé. Não é só escutar, é escutar e buscar viver. Nós temos as nossas misérias e fraquezas, às vezes não vamos conseguir viver de tudo, mas nós temos fé na misericórdia de Deus, que nos dá sempre uma chance, mas é buscar viver. É buscar viver de acordo com a nossa fé. Procura a fé, procura o amor, amar nessa vida, não ter medo do amor, o amor que é capaz de entregar a vida pela salvação do outro, pela salvação do amado. Procura a piedade, a fé, o amor, a firmeza. Sermos pessoas de uma palavra só. Tomar as decisões que nós temos que tomar na nossa vida e arcar com as consequências dela. Não ser gente que vai com o outro, não. Firme. Firme na fé do Senhor. Essa é a minha fé. Vai falar, eles disseram aquilo outro. Não, essa é a minha fé. Ser firme nas decisões, ser firme na vida. Procura a mansidão. Né? Sermos mansos, humildes de coração. Não é para tudo que a gente tem que estar brigando, discutindo e querendo matar os outros, não. Não, ser manso. Saber aceitar as injustiças que às vezes nós vamos receber na vida. Não é chutando balde por aí, não. A mansidão. Combate, vai terminar São Paulo, o bom combate da fé. Né? E conquista a vida eterna. Então, aqui o caminho. Tu que és um homem de Deus, tu que nasceu para a salvação eterna, está aqui o caminho. É esse, meus queridos. Vamos buscar vivê-lo. Vamos pedir ao Senhor esse dom e essa graça para cada um de nós. Que Ele faça de mim e de você cada vez mais, né? Homens justos, mulheres justas, piedosas, de fé, de amor.
firmes, mansos, que lutam contra o mal, luta contra as coisas perversas, que luta contra o pecado, que combate o bom combate da fé. É assim, meus queridos, que buscando viver desta forma, que nós seremos pobres neste mundo. Pobre não no sentido de não ter nenhum bem material, não, mas de não ter o coração preso, amarrado, e ser escravo das coisas desse mundo. Que por mais que possa ter as coisas, mas é extremamente generoso, porque não é indiferente ao mal, à necessidade dos outros, mas que é capaz de ajudar, de colaborar, de ajudar a construir o reino de Deus aqui. Somos chamados a sermos homens e mulheres de Deus. E o homem e a mulher de Deus, ele é chamado a ser pobre nesta vida. Porque aí, sem dúvida nenhuma, nós teremos o nome escritos no céu. A Virgem Maria, diz Bento XVI, ela era a cheia de graça, porque ela era vazia de si mesma, porque ela era pobre, porque ela é completamente entregue às mãos do Pai. Vamos pedir a ela que nos ajude nessa caminhada. Nosso padroeiro São José também, que homem pobre, que homem simples, que homem grande aos olhos de Deus. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos e minhas irmãs, nessa belíssima caminhada única e irrepetível que temos nesta vida, para que, vivendo de tal modo aqui, segundo a palavra de Deus, um dia, que bonito, um anjo pegar a gente nos braços, né, e levar para o céu. Esse é o desejo de Deus, esse é o desejo do nosso coração. E sem dúvida nenhuma, meus queridos, se nós confiarmos no Senhor e buscarmos viver a sua vontade, um dia alcançaremos e receberemos a coroa imperecível que o Senhor Jesus tem guardado para todo aquele e aquela que buscam fazer nesta vida a sua vontade. Que Ele nos ajude e assim seja. Amém.